Manda ver. Bom, eu sou o Renan, trabalho na Digito Brasil também como desenvolvedor de software. Eu gostaria de puxar, o próprio até me deu a ideia, um tema um pouco parecido, mas não queria ficar aqui só falando, gostaria até de ouvir um pouco mais de vocês. O Gabriel falou muito sobre uma palavrinha mágica chamada multidisciplinaridade. Isso, para mim, é uma coisa, como é que eu posso dizer assim, essencial em um time de desenvolvimento. Porque hoje, o que eu percebo? Pessoas têm afinidades com coisas diferentes. Normal. Sempre tem um especialista em alguma coisa e diferentes em outras áreas. Mas é saudável ter um time na qual tarefas de front-end e back-end design são para cabeças separadas e fixas? Na minha opinião, é uma coisa muito perigosa. Por quê? Primeiro, que quando você cria esses tipos de mini setores dentro de um time, já complica porque você já vai ter que trabalhar a comunicação entre um mini time ali, tipo back-end e front-end. Isso já é uma dor de cabeça. Porque, cara, fiz a API aí, consome, puta, não tá funcionando de jeito legal, dá pra você mudar? Não, não dá. Puta, já era. Então aí eu acho que já começa a criar uma resistência dentro do próprio time. E isso se estende um pouco a essa realidade que o Cláudio passou, front-end design. É a mesma história. Dá pra fazer um botão aí pulsante? Não, não dá, cara. Você vai fazer não, pô. Ou então ao contrário, eu quero que você faça esse troço. Então para o outro lado para poder fazer isso. E sem falar que tem um grande outro problema. Às vezes é muito difícil achar um profissional lá, de design ou de front-end, desenvolvedor que gosta de fazer front-end. O cara saiu de férias. Aí já é. Porque, nossa, é complicado. Botando um pouco na experiência que eu já tive lá na Digito mesmo, hoje eu tenho uma expertise muito grande sobre front-end, mas hoje eu me vejo assim, meio a meio. A mesma expertise que eu tenho em front-end, eu tenho em back-end. Então eu consigo ver os dois lados da moeda, do meu ponto de vista. E hoje, quando eu entrei lá, nós tínhamos sistemas que tinham back-end, cara, dava para você colocar no pedestal, cara, de todas as práticas de lindo. Mas tinha tela que o cara colocou o evento errado no botão, né? Você clicava e tinha um erro no console, o negócio lá. Que é aquilo que você comentou lá. Acontecia. E era um caos. Você chegava lá no front-end, era uma tela simples, assim, um select e duas tabelas. O código para fazer aquilo tinha quase 150 linhas, para fazer a adição de linha. Então era sempre muito extremo. E é esse o ponto que eu chego na multidisciplinaridade, porque isso gera, bem ou mal, um pouco de empatia. Um cara sofre daquilo que o outro sofre. Então a gente consegue se ajustar para construir um todo melhor para a gente. E foi uma coisa que eu sofri muito quando eu estava lá, porque quando eu entrei com essa expertise, eu falei, nossa, cara, eu sou praticamente sozinho. Acho que não tinha nenhum dev que puxava essa história de front-end na época que eu entrei lá. E quando eu comecei a puxar esse tipo de coisa, como eu vinha do back-end, a coisa foi se ajustando, as pessoas foram tomando interesse e vindo para o meu lado, e juntos, depois que a gente conseguiu criar uma certa empatia por esses dois temas, o resultado saiu muito melhor. Então hoje a gente tem sistemas lá que raramente dão algum tipo de problema. É difícil chegar a algum chamado, reclamação do troço não funciona. Geralmente a experiência que a gente acaba entregando é muito boa. Mas é justamente nesse ponto da multidisciplinaridade. De pessoas que consigam fazer de tudo. Porque se alguém entrou de férias, aquela teste no quadro tem que andar. Não importa se o cara que só fazia aquilo saiu de férias. Ele tem que andar, isso a gente tem que ser entregue. E ponto final. Pode cair a produtividade? Pode, porque especialistas sempre surgirão de acordo com os perfis. É normal isso. Mas não tem que deixar de ser entregue. E o que vocês acham sobre tudo isso que eu falei? Cara, posso puxar? Desculpa, eu sou completamente contra.